Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para conversar com vocês e tirar algumas dúvidas em relação aos procedimentos de delineado nos olhos. Eu sou Gessene Gráfalo Visão, sou micropigmentadora e trabalho nessa área há mais de 12 anos. O meu início, os meus primeiros contatos com a área da micropigmentação, eu já estive aprendendo todas as técnicas de sobrancelhas, as técnicas de delineado e as técnicas de lábios. O que eu tenho para compartilhar com vocês em relação à área da micropigmentação, que ela foi evoluindo muito em relação aos resultados. Antigamente nós trabalhávamos com técnicas muito mais artificiais, muito assim, procedimentos, por exemplo, em relação aos delineados, procedimentos maiores. E com o tempo, em todos os procedimentos, a gente veio desenvolvendo técnicas cada vez mais naturais. As sobrancelhas com técnicas de fios, sombra soft, os lábios também sem contorno nenhum, trabalhando só aquela revitalização, devolvendo cor. E os delineados também, realçando a cor dos olhos da cliente, realçando a profundidade dos cílios, assim, deixando ele mais escurinho. Então tudo isso foi evoluindo. O objetivo dos procedimentos da micropigmentação a você, cliente, é lhe oferecer naturalidade com durabilidade, ou seja, como se você estivesse maquiada com um procedimento cosmético, né? Mas de uma forma mais durável, com durabilidade de vários anos, mas super natural. E realmente esses procedimentos têm encantado todas as mulheres. Antigamente, muitas mulheres não faziam os delineados porque achavam muito grosseiros, achavam muito artificiais. Então agora eu percebo o quanto as clientes desejam estar fazendo delineados devido a essa naturalidade que o próprio procedimento oferece. Eu tenho muitas dúvidas que foram sendo questionadas em relação às clientes, em relação aos delineados. Outra dúvida é em relação à durabilidade dos procedimentos. Esses procedimentos, que durabilidade tem? Então, pessoal, existem vários fatores que influenciam na durabilidade do procedimento. Fatores como a textura da pele, a maturidade da pele, se a pele é mais oleosa, se a pele é mais seca. Então, isso são agravantes que acabam fazendo com que o pigmento ele fixe mais e tenha uma maior durabilidade, como às vezes ele tem uma menor durabilidade ou menor fixação. Quando eu falo, pessoal, de fixação, eu falo desde o primeiro procedimento. Todos os procedimentos de delineados, assim como todas as outras técnicas que eu trabalho com o retoque. O retoque, pessoal, é fundamental. Por quê? Porque ele dá uma segurança para a cliente em relação à escolha e também deposita mais pigmento para deixar aquele pigmento, aquele delineado mais compacto, mais definido e com maior durabilidade. Em peles mais maduras, pessoal, o que acontece? O pigmento ele se torna realmente um pouco mais desbotado. Você faz a primeira aplicação e ele acaba cicatrizando na pele, mas ficando assim levemente mais desbotadinho. Quando você retorna para o retoque, a gente deposita mais uma camada de pigmento e ele fica extremamente compacto, mais definidinho, mais pretinho. Então é muito importante a sequência do retoque para ter duas camadas de pigmento para que esse delineado fique mais forte. Pessoal, isso que eu tô falando para vocês é o que eu faço nos meus procedimentos e que eu vejo que tem resultado muito bom. Então, em questão da fixação e da durabilidade do procedimento, é necessário você seguir com o retoque. E também o retoque acaba dando uma segurança para a cliente em relação ao tamanho. Às vezes a cliente escolhe um delineado e depois de cicatrizado, ela vê que poderia ser um pouquinho mais larguinho, que poderia ser um pouquinho mais gatinho. Então, esses pequenos ajustes no procedimento do retoque, a gente pode estar fazendo. Após isso, pessoal, a durabilidade no procedimento, ele fica em média de 3 a 8 anos. Então eles são duráveis, eles vão levemente desbotar lá na frente, mas eles nunca vão sumir totalmente. Por quê? Porque é trabalhado de uma forma compacta. Então os delineados, eu sempre falo para a cliente, custo-benefício pelo investimento, ele se torna muito em conta pela durabilidade que você vai ter em relação às técnicas, em relação ao procedimento. Ele não é algo que você faz que vai durar praticamente um ano, ele dura muitos anos mesmo. Então você acaba realmente fazendo o retoque, ficando segura com a escolha que você fez em relação. Pessoal, em relação aos cuidados, a cicatrização e a fixação, também nós precisamos considerar muito a questão dos cuidados
que eu vou ter na hora de execução do procedimento, ou seja, como eu vou preparar essa pele, e também o cuidado que a cliente vai ter em casa. Ela segue um protocolo de cuidados e também de produtos que ela tem que usar durante o processo de cicatrização. Então isso, pessoal, é fundamental, auxilia muito para que o procedimento fixe, para que aquele pigmento realmente tenha fixação em relação aos cuidados que ela vai estar tendo. Um detalhe que eu queria explicar para vocês também, que é bastante questionado, que às vezes o procedimento, o delineado da parte inferior do olho, ele fica um pouquinho desbotado. O que nós temos em relação aos olhos? O agravante é a lágrima. A lágrima, às vezes, quando a gente está fazendo o procedimento, principalmente a parte inferior, a lágrima vai saindo, vai rolando, então ela vai se misturando com o pigmento e, de certa forma, ela vai diluindo ele. Então, às vezes, o pigmento fica um pouquinho mais diluído, por isso que, às vezes, delineado a parte inferior fica um pouquinho mais claro. O que eu sempre faço? Quando eu faço o retoque, eu trabalho sempre a parte inferior antes, que daí o olho não está soltando lágrimas. Então, a gente consegue realmente ter uma maior fixação em relação à técnica, principalmente na parte inferior do olho, que a lágrima acaba realmente trazendo esse detalhe em relação à diluição do pigmento, deixando ele um pouquinho mais esbotadinho. Mas quando você faz o retoque, ele intensifica e ele fica mais forte novamente. E por último, eu vou conversar com vocês em relação à dor. Gê, meu Deus, me conta, isso dói ou isso não dói? Então, pessoal, realmente a questão da dor é muito particular de cada cliente. Eu só confesso assim para vocês, existe um preconceito em relação aos olhos, que muitas pessoas ficam pensando assim, ai meu Deus, isso dói muito porque fulana falou que dói, ciclana falou que dói. Eu confesso para vocês que quando eu fiz o meu delineado, fazem 17 anos, eu quase morri de dor. Foi muito dolorido realmente, só que tudo influencia. As técnicas que a gente usava, a tecnologia que a gente usava, nem existia anestésico, enfim. Então hoje tudo mudou, tudo ficou muito avançado em relação ao dermógrafo, em relação aos anestésicos. Então, pessoal, é tudo muito mais tranquilo. Eu não tenho dificuldade nenhuma em estar fazendo um procedimento. Às vezes tem aquela cliente que sente um pouquinho mais, mas a gente trabalha com anestésico tópico, com a pele fechada, e anestésico com a pele aberta. Que se a cliente estiver realmente sentindo muito, tendo dificuldade, para que eu possa estar trabalhando, a gente passa um pouquinho do outro anestésico. Então, assim, pessoal, é muito tranquilo. Eu tenho muitas clientes que vêm, fazem uma sobrancelha e depois acabam fazendo, já que estão aí fazendo delineado. Então, assim, é muito tranquilo mesmo. A questão da dor é suportável. Eu falo assim, pela região, por ser sensível, delicadinho, às vezes dá essa sensação assim que, ai meu Deus, eu não vou suportar. Mas tu pode ter certeza que até hoje nenhuma cliente ficou pela metade. Então, é suportável, é tranquilo, pode apostar, pode fazer. Se você tem esse medinho, esse receio, supere, que você vai conseguir suportar sim, tá bom? Então, pessoal, é isso. Espero que tenha esclarecido essas dúvidas, principalmente em relação à dor e em relação às técnicas. Fique tranquila, você que quer alguma coisa mais natural, a gente trabalha com isso e realmente o objetivo da área da micropigmentação em relação às técnicas e falando especificamente dos delineados é que a gente possa oferecer praticidade no seu dia a dia, que você sinta linda todos os dias, você acorda de manhã com aquele delineado perfeitinho e termina seu dia com ele tão lindo quanto, ou seja, sem nada de olheira, a questão dele estar borradinho, enfim. E em relação à dor também, pessoal, super tranquilo. Então, superem isso. Quem tiver interesse em fazer, aproveitem. Eu super indico. Tá bom, pessoal? Beijinho a todos.